Boa noite! Ai, gente, que alegria, hein? Ao vivo em mais um Jô Podcast nessa noite maravilhosa de terça-feira. E eu tô, assim, muito feliz com o meu convidado de hoje. Desde já, agradecendo a você que vai ficar com a gente nesse podcast. Olha, chama a sua atenção, porque o convidado hoje é top, tá? Fique ligado aí. Agradecer a você que está se inscrevendo no nosso canal também. Olha, aproveita a oportunidade, se inscreva no canal. É muito importante também você colocar a notificação lá para que todo o conteúdo novo você receba a notificação e quem sabe o conteúdo não toque em você, né, assista toda semana. Porque a gente tem sempre... Aqui o nosso podcast não tem um nicho. A gente está aqui para ouvir histórias, né? Histórias são contadas aqui de forma maravilhosamente. Então, venha conferir o nosso Jô Podcast toda semana, ao vivo, a partir das 7h30 da noite. E aproveitando para agradecer aos nossos patrocinadores, né? Agradecer aqui às drogarias Porto Farma. Lembrando, gente, que as drogarias Porto Farma tem sempre grandes novidades para você. São muitas promoções na semana. Né? Cada dia é dia de uma promoção. E lembrando também que equipamentos hospitalares você não encontra em outra drogaria, a não ser nas drogarias Porto Farma. Em Macabu, no Porto, no Centro e na Bocaina. Em Macaé, lá em frente ao HPM. Agradecer também ao patrocínio super especial do Gama Salgados. Sempre com aquele salgado delicioso. Se você quiser hoje assistir o nosso podcast, aproveitando aí do Gama Salgados, eu vou dizer para você, 992263698 é o telefone para você comer o melhor salgado, experimentar o melhor salgado de Macabu. Talvez experimentar não, porque eu acho que você já é cliente, assim como eu, né? A gente fica aqui, ó, acabando com a minha dieta. A Amanda manda muito bem, ela acaba com a minha terça-feira, porque eu sigo na regrada ali, chega terça-feira, eu escorrego no salgado da Amanda, não tem jeito. Amanda, um beijo pra você, obrigada pelo carinho de sempre, né? Agradecer também a saboaria Saboutique, lá da minha amiga Stephanie. Olha, se você quer presentear alguém personalizado, então a saboaria Saboutique é a dica certa pra você, sabe por quê? Porque tem assim o cheiro que você quer presentear alguém. Olha que legal. Então, entre em contato lá com a minha amiga Stephanie para que você possa presentear com produtos da saboaria Saboutique, tá bom? E agradecer também o Que Fruta. Que Fruta delicioso. Gente, você já conhece o suco Que Fruta? Você tem aí seu comércio, você já revende a nossa fruta, o nosso Que Fruta? Pois é, descubra o sabor da fruta. 988013587 ou 998891574. Você entra em contato lá com o meu amigo Juan e com a Raquel, meus amigos queridos, né, essa família maravilhosa, parceiros aqui. Hoje o nosso suco é de graviola. Marquinhos, você gostou da semana passada? Eu pedi para repetir. Né? Eu pedi para repetir, Marquinhos. Marquinhos, boa noite. Eu esqueci do seu boa noite, gente. Eu tô tão afoita de falar logo com o meu convidado que eu esqueci do boa noite seu. Até esqueceu de mim. Esqueci de Marquinhos hoje. Boa noite, Laurinha. Boa noite. Laurinha tá por aqui também, gente. Bom, vamos falar de coisa... A gente está num ritmo assim a semana toda. Tivemos a Priscila na semana passada, que deu um show aqui. Homenageamos a Priscila como mulher, como cantora. E estou recebendo hoje, gente, um dos ícones da música no Brasil. E eu estou muito feliz, porque assim, eu estou me sentindo privilegiada, porque ele estava falando aqui nos bastidores que ele acendeu um tempo de podcast, mas que não podia deixar de ver o nosso podcast. Olha, Marquinhos, que privilégio. Fala sério. Gente, o cara... é um dos melhores músicos do Brasil. E hoje ele tá como produtor, workshop. O cara é assim, sabe? É o cara. Vou deixar de falar, que eu tô muito faladeira hoje. Eu tô de novo faladeira. Para apresentar para vocês, nada mais, nada menos, recebendo no nosso estúdio do Jô Podcast, Rafa Dantop. Ai, meu Deus do céu. O que eu faço com essa apresentação, gente? Ai, meu Deus. Fala. Vou falar o quê? Vou ter que te contrariar agora. Você fala esses absurdos, assim, esse tanto de elogio. Como é que eu fico desse jeito?
O tanto de gente que não vai concordar com você não faz nem ideia. Não, de jeito nenhum. Todo mundo vai falar assim, Jô, você tem total razão. A Jô é muito generosa. Obrigado, eu tô muito feliz de estar aqui com você. Mas assim, muito, 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 muito. Eu também, Rafa. Olha, já era um projeto nosso antigo, né? A sua agenda nunca bateu. Sempre essa loucura, né? E hoje você falou assim, tô fazendo vou trabalho a qualquer na região, custo. Vou, se Deus quiser. Eu tinha que estar aqui, tô muito feliz de verdade. Obrigado por me receberem. Tá visitando Macaé essa semana, né? Olha, uma semana em Macaé, hein? Uma semana que também era uma coisa muito prometida, assim. Macaé, que são região, Macaé e região. Já era uma coisa que a gente prometia fazer há um tempo. De ter esse tempo mesmo, né? De ficar disponível, assim, para servir mesmo a cidade, servir as igrejas, os músicos, né? Trocar mesmo experiências, e tá sendo, assim, uma semana incrível, assim. Que semana maravilhosa. Então não podemos deixar, né, eu vou agradecer primeiro o meu amigo Charlinho. Não tem como. Gente, o Charlinho, ele me trouxe pessoas, assim, Charlie Silva, né? Produtor também, o cara tem da Arena da Música. Arena da Música em Macaé. O Charlinho é, para mim, gente, um condutor do bem. Então, ele conecta pessoas com a gente, que assim, parece que a gente é um bando. Nós estamos em bando, sabia, Marquinhos? Sim. Porque o Charlinho proporcionou isso pra gente, o Riverson proporciona isso pra gente. Então eu falo sempre, sabe, Rafa, que a gente quando se conecta com pessoas como o Charlinho, não tem como dar errado. Cria uma rede, né? Uma rede do bem. Então eu agradeço muito, sou muito grata, Charlinho, por ter trago você para nossa vida, né, para Macaé, para a região, né? Sim. E assim também o know-how que ele tem, né? Exatamente. Porque você... Não, eu já falei pra ele, é só o começo. O Charlinho vai dominar o Brasil, bicho. Não tem como, é um cara muito querido, pô. É muito querido. Não tem quem vai abrir a boca e falar mal do Charlinho. E se abrir vai dar ruim. Se abrir vai dar ruim. Rafa, eu sei que você tá com o tempo contado com a gente aqui, então eu tenho que aproveitar, Marquinhos. Eu vou tirar tudo dele agora. Eu queria dizer que eu tô um pouco chateado, tá? Por quê? Só um pouquinho. Porque não tô com gama salgada aqui, ó. Ai, menino. Mas tudo bem, eu espero que no final apareça aí. Vamos ver. Eu agradeço muito o Gama Salgados, né? Hoje, excepcionalmente, ela não vai estar, né? Fisicamente, eu vou ficar devendo salgado. Marquinhos, mas a próxima vez que a gente for um evento com o Rafa, olha a dívida, nós vamos ter que levar o salgado do Gama, tá? Nós vamos pagar, Não vai ter jeito, não tem negócio, não. Eu quero estar dessa, porque salgado do Gama. Salgado do Gama é delicioso. Rafa, a gente, como eu falei, eu acho que eu quero aproveitar bastante da sua presença aqui para todas as informações. Eu quero conhecer Rafa, né? De repente as pessoas, o Rafa Danton tá aqui hoje com o Jô e vou tal. Vou tirar o óculos. Tira o óculos, eu vou tirar também. No seu olho. Vamos olhar olho no olho. Quando tira o óculos, o negócio ficou sério. Quem é o Rafa que está na minha frente hoje? Eita! Nossa, já foi um tiro lá. Eu quero da infância, pai, mãe, esposa, se é casado, se é solteiro, se tem filho, se não tem. Eu sou Rafael Henrique da Silva Lopes, Rafael com PH. E inclusive tenho alguns amigos da minha adolescência que só me conhecem por Henrique. Sabe aquela rebeldia da adolescência? Como assim, gente? Sabe aquela rebeldia? Aí eu chego aqui na rua dele e falo assim, eu quero falar com o Rafa. Rafa não vai nessa rua, não. Sabe aquela fase da adolescente que você tá em crise de identidade? Um bullying, faz um bullying. E aí quando quando meus pais mudaram de igreja, né, que eu fui pra Igreja Renascer, eu resolvi me apresentar como Henrique. Então, eu tenho alguns amigos que até hoje me chamam de Henrique. Você fez bullying com você mesmo? Não é bullying, é que eu achei interessante a possibilidade de ter dois nomes, né? E eu tenho. Minha mãe resolveu colocar, eu falei, vou usar, se tá aí é pra usar. Foi, dois nomes lindos, né? Nomes bonitos, né? Rafael Henrique. Que... usado junto me traz trauma, porque era quando minha mãe ia brigar comigo. Rafael Henrique! Eu falei, deu ruim. Vem aqui agora, Rafael Henrique! Nome composto é um problema. É um problema. Chamou os dois. Não é uma chamada carinhosa. Não. Quando é os dois, não é carinhoso. O Rafael Henrique. Realmente nem não soa carinhoso. Por mais que você queira, não soa carinhoso. É problema. Falou Rafael Henrique, é problema. Mas enfim, eu sou Rafael, filho da dona Rosilene e do seu Moisés. Eu
costumo dizer que... na base. Sim, crente de berço. Eu costumo dizer que eu sou privilegiado no sentido de estrutura familiar. Meus pais, assim, são de longe meus melhores amigos. De longe, legal, assim. Então, legal eu tive uma criação muito tranquila, muito boa, sempre na igreja. Tem irmãos? Tenho um irmão mais novo. Então, assim, família, tipo assim, totalmente funcional, né? A gente vive num tempo de famílias desfuncionais e eu tenho o privilégio de ter a minha 1000% funcional, assim. Sabe, coisas assim, realmente fora do comum. Nosso tempo de mesa, o tempo que a gente pode estar junto, enfim. Além da igreja também, né? Eu congrego lá. Meu pai é pastor desde 2009. Você mora onde, Rafa? Eu moro... Há 4 anos eu moro na praia. Você mora onde? Você mora no avião, né? Eu moro morar mesmo. O pessoal se esconde de mim na praia. Na praia. Eu tenho 4 anos que eu mudei pra praia. Assim, totalmente gente? inusitado. Assim. Tá faltando o que pra me convidar pela Negócio, sua casa? pô, tá faltando fácil. o que, Marquinhos? Tá fácil. Tá faltando o Tá quê? fácil, vamos fazer esse churrascão. A gente pode fazer um episódio do Jogo Podcast lá. Nossa, Direto já lá. aceitei, Vamos fazer. Vamos fazer uma temporada. Já pensou? Uma temporada de verão? Ai, meu Que Deus, ia maravilha. ser maravilhoso, hein? Laurinha nem queria. Laurinha nem queria. Eu mudei assim drasticamente, né? Eu sempre sou urbanoide total. Nascido no Jabaquara, que é a zona sul de São Paulo, é um caos. Trânsito, monóxido de carbono à vontade. E aí a Natália, que é minha esposa, minha digníssima, ela foi passar um Réveillon na casa de uma amiga da mãe dela. E a casa era super legal, sem disposição, sabe? Da casa. Tinha edícula no fundo e tal. E aí, quando eu cheguei, eu tava tocando, quando eu cheguei pra buscá-la, ela e as crianças. Ela falou assim: eu não vou aí embora, a gente não. então, vou ficar aqui. Eu olhei assim e falei: caramba, imagina o estúdio ali na edícula, separar o estúdio. Porque eu morava em apartamento. Imagina que eu tinha que trabalhar junto com todo mundo. Nossa. Eu falei: pô, imagina colocar o estúdio ali no fundo e tal. Pô, dá uma liga, hein? Dá um negócio. Aí ela falou: mas você não tem coragem. Pra que ela falou isso? Desafiou, já era. Não pode fazer isso, não. Desafio e aí, já quando ela falou isso, eu falei, sei que não tem, não, sei que não deve. Ficamos nesse joguinho. Falei, vamos procurar então. Aí começamos a procurar. Casa na cidade, lá é Itanhaém, o nome da cidade, é litoral sul de São Paulo. Aí começou a procurar e tal, e não acha, e as coisas muito acima ou era muito acima do preço, ou não tinha a qualidade, a qualidade que a gente esperava e tal. Deixei o nome na imobiliária, mas assim, eu juro pra você, foi coisa de menos de um mês, assim. Apareceu a casa que você a mulher da imobiliária me liga desesperada. Mas assim, você tem que vir agora, porque qualquer um que vier aqui vai fechar essa casa. Eu falei, nossa, eu não consigo ir agora, tal, não sei o quê. E aí tinha um casal pra visitar. O casal não apareceu. Aí ela falou, você consegue vir amanhã? Eu falei, de manhã eu tô aí. 6 horas da manhã, ninguém nem foi pra escola. A gente, se ficou pra praia. Vamos pra praia. Jô, eu voltei com o contrato. A hora que a gente entrou na casa, falou, não, é nossa, tem conversa, é nossa. E assim, até é tão de Deus que até questão de valores, assim, era muito próximo do que a gente pagava num apartamentozinho em São Paulo, entendeu? A gente falou, caramba, que loucura. Quintalzaço, assim, piscina, que legal, coqueiro. gente. Eu tenho um monte de fruta no meu quintal. Inclusive a gente acabou de colher caqui, que deu a época, né? Então a gente tem um caquizeiro, tem jabuticaba, tem carambola, tem coqueiro. Qualidade de vida plantei, completa. não, e o quintal pega super fácil. Eu plantei, eu praticamente joguei. Porque geralmente lugar de praia é Pois olha que loucura. Eu joguei um caroço de abacate e o negócio tava virando árvore. Surreal, assim. Surreal. Não, um solo super fértil, assim. Enfim, um pedacinho do paraíso, assim, onde eu moro. Às vezes a gente tem algumas viagens, né, de shows, que fica um gapzinho, assim, vamos ter que ficar 6 horas parado em São Paulo. Eu vou pra casa. Sério? Eu dirijo. Então, de Guarulhos, que é o aeroporto, né, que é a nossa base, assim, do aeroporto da em casa dá quase 2 horas. Eu vou... Quase daqui no Rio. Nem que for pra ficar 2 horas parado em casa, eu vou. Daqui Rio eu vou Bonito, pra casa. mais ou menos. Eu falo, não, eu vou até em casa. Dá aquela respirada e dá aquele reset, assim. Você tá aqui num paraíso, né? Você tá localizado. Você tá localizado num lugar todo arborizado. Então você sabe o que é isso, né? É outra coisa. E eu nunca achei que eu fosse ser esse cara natureba. E eu tô virando esse cara cada dia mais. E cada dia mais caseiro. Mas eu acho que a idade vai ajudando também. Ajuda, chegando nos 40, né? Filhos, né? Eu acho que você tá com os filhos também. Sim, né? sim. Você tem o quê? 2 filhas? 2 meninas. Sofia e Helena, maravilhosas. Figuraças. Então você vem de uma família bem bacana, constrói uma família. A gente acabou pulando a cronologia. Meus pais. Meu pai, ele sempre foi
a conversão dele é na adolescência, né? Uhum. Ele se converte, vem de uma família muito humilde, com muitas dificuldades financeiras, muitas mesmo, assim. Ele vem de uma família disfuncional, em que meu avô, infelizmente, bebia, meu avô alcoólatra, exatamente. Meu avô, aliás, todos os irmãos, né, eles são em 7 e nenhum debandou. Todos venceram. Todos venceram na vida. Então, meu avô era alcoólatra, então isso bagunçou muito com a família, né? Então, meu pai vem de uma realidade mesmo aquela de bastante não abandono, né? Mas aquela que os pais não dão daquele conta. tipo assim, pô, eu sofri tudo isso, mas eu vou ser o contrário disso. Exatamente. E não é com muito trabalho, assim, meu pai é um cara que trabalhou demais, ainda trabalha, né, até hoje. E, pô, e é de longe, assim, meu maior exemplo, assim, de resiliência, de tudo. Meu pai, ele não teve condições de estudar no tempo certo, né? Então, uma das maiores frustrações da vida dele era não ter terminado o colegial, né? E aí ele fez isso depois dos 40 e hoje ele tá na segunda faculdade, com 60. Jura? Meu pai é psicólogo. Ele terminou a escola, meteu a faculdade de psicologia. Meu pai é muito doido, pô. Meteu a faculdade de psicologia, se formou, já é um doutor, ele atende, tem consultório dele, atende convênio também, né, lá na cidade que ele mora. E aí, do nada, ano passado, ele falou, vou fazer direito. Meu Deus! Vai ter um psicólogo e um advogado da mesma... Não, e é muito doido, porque querendo ou não, ele é um sessentão. Então, ele já tem um pouco daquela dificuldade com a tecnologia. Então, se ele tá fazendo faculdade, todos nós estamos. Porque sobra pra todo mundo fazer trabalho. Então, todo mundo tem um pouquinho de psicólogo e agora vamos ter um pouquinho de advogado. Todo mundo. Eu, de vez em quando, já pego o vademecum dele, já dou uma folheada no vademecum, já dou uma decorada em umas leis. Ai, meu Deus. Mas é muito doido, assim, é muito louco. Então eu tenho essa estrutura de família muito boa. E aí meu pai se converte na adolescência, casa com a minha mãe, eles são originalmente da Igreja Batista, né? Se conhecem na Igreja Batista Nova Aliança, lá em São Paulo. E aí ele se torna líder da mocidade, sempre envolvido com música, minha família é muito musical, a família dele, né? Minhas tias, todo mundo. Se envolve com a música, se torna líder de louvor, e aí fica ali muitos anos da sua vida, mais para lá de 20 anos, na Batista. Aí, não, por aí, deve ter sido quase 20 anos. E aí fica ali na Batista até que se casa com a minha mãe. Eu sou de 87, né? Eu nasci em 87. Quando eu tinha mais ou menos uns 7 anos, 6 para 7 anos, é que ele rompe ali com a Batista, já pelos anos, né? Servindo ali, já tem um pouco de aquele desgaste natural. E ele vai para a Igreja Renascer, aí na Igreja Renascer a gente fica 20 anos de novo. Aí eu cresci na Igreja Renascer, então a minha base musical, a minha formação, eu devo diretamente à Igreja Renascer, assim, total, assim, gratidão total. Foi uma igreja que acolheu minha família, até em situações mesmo de dificuldade, foi uma igreja que foi bênção na nossa vida, né? Eu costumo dizer isso porque a gente tem um cenário que gosta muito de falar mal de igreja, né? E a gente sabe, a igreja é feita por humanos, a igreja é feita por pessoas que estão buscando ser melhor. E é claro que a gente vai ter gente ruim na igreja também. É natural que tenha, é natural que às vezes tenha um escorregão de um líder, alguma coisa, mas na sua totalidade, se a gente tiver uma visão macro, a igreja é um benefício, cumpre um papel que o Estado não cumpre um papel social, assim. Então, eu sou fruto da igreja, eu digo isso abertamente em todo lugar que eu vou, sou um defensor ferrenho da igreja e me irrita muito pessoas que batem na igreja. Isso me incomoda demais, assim. Então, eu sou um grande defensor da igreja, a igreja traz muito mais benefícios do que malefícios. E a gente está passando exatamente esse tempo, até agora, nessa polarização política também, a gente tem passado esse problema com a igreja, né? E também questões de corrupção e tal, mas se tem uma mensagem que eu posso deixar é que continuam existindo pastores sérios, ainda existem pessoas sérias, pessoas que levam a sério, como as igrejas, normalmente as que têm escândalo, são as que estão na mídia. A impressão que dá quando a gente fala que a gente é cristão, que a gente é evangélico, é que é uma coisa só. Mas não é uma coisa só. Não é uma coisa só. Então eu costumo dizer, o meu pai e outros pastores aí de bairro que estão trabalhando, suando a camisa, não são os pastores que vocês estão vendo na mídia, os pastores que vocês estão vendo, né, que envolvidos em escândalo. Então
tem gente séria, tem igreja séria, porque, sabe? na verdade, Rafa, são pessoas que utilizam da igreja, Sim. né, que é um campo limpo, para tentar limpar seu próprio nome. Exatamente. Então é diferente, né, de quem está lá fazendo o trabalho E sério. eu até acredito que muitas denominações começaram com o intuito correto, né? Começaram com o coração limpo e foram se corrompendo ao longo do caminho. É natural. Que não é difícil. Não, pelo contrário. É muito mais fácil. O sistema é feito para que a gente se corrompa, né? Então são poucos realmente que conseguem ficar firmes. A gente sabe, dinheiro, poder, acesso, isso tudo sobe, né? Entra no coração do homem, é difícil mesmo de controlar essas coisas. Mas uma mensagem, assim, já até antecipando, né? Normalmente a gente deixa a mensagem no final, eu já quero deixar agora, assim. O que eu posso, essa é a minha câmera? Posso falar para essa? Pode falar. O que eu posso deixar, assim, que fique essa mensagem no seu coração, assim, existem igrejas sérias, procure uma igreja séria que você se identifique, com certeza ela vai acolher a sua família e vai ser bênção para sua vida, sem dúvida alguma. E é isso, João, minha história é isso, assim. Então, eu cresci na igreja e aí sempre atrás do meu pai participando de ensaio, no grupo de louvor, na Renascer também ele já entrou para o grupo de louvor também. Então minha vida foi isso, eu costumo brincar que eu não fui um moleque, né? Eu não tenho uma cicatriz, nunca quebrei nada. A cicatriz que eu tenho... mas é que geralmente o moleque sempre quebra alguma coisa, quebra um braço, uma perna. A cicatriz que eu tenho é depois de velho que eu caí do palco. Mas não fui moleque, não sei jogar uma bola, não sei empinar um pipa, não sei nada, nunca joguei uma bolinha de gude. Só música. Só música, minha vida foi isso. Então, aí surge a Natália, os filhos. Isso, a Natália, que foi através da música também, ela... Os pais dela também sempre estiveram envolvidos com a igreja, né? Hoje não estão mais, mas sempre estiveram envolvidos com a igreja. O pai dela foi um pastor influente em São Paulo, na cena da música especificamente. Tinha uma igreja em São Paulo que chamava Pedra Viva. E meu sogro, ele é um dos fundadores do Pedra Viva. E foi bem revolucionário. O Pedra, ele fazia eventos que era voltado para a música black. Então, eu não me lembro qual dia da semana que era, mas era um dia de semana específico que tinha aquele culto que reunia muitos músicos. E você tava lá? Eu não tava. Não? Eu não tava. Não é no meu tempo, né? Eu era mais novo. Eu peguei já o finalzinho, quando tava acabando o movimento. E aí, então ele tem esse legado. Meu sogro, ele tem esse legado em São Paulo. Então a Natália também sempre esteve envolvida na música. E minha cunhada é cantora. Então a gente se encontra a primeira vez, eu e minha cunhada, a gente se encontra num trabalho específico que era do Rodriguinho, não sei se você lembra do Rodriguinho dos Travessos. Então, a gente trabalhou lá com o Rodrigo e também com o irmão dele, que é o Amsterdã. E aí eu conheço ali minha cunhada e ela começou a namorar o baterista. E a gente saía junto. O baterista foi. O baterista. E aí a gente saía junto, os três, até que um dia... Não, ele deve ter falado assim, deve ter uma irmã. Ela deve ter uma irmã, essa menina deve ter uma irmã. Até que um dia a Natália é adicionada no rolê. Exatamente isso. Aí o dia que a Natália chegou no rolê, eu falei, opa! Chegou minha vez. Estamos falando de 2007. Ai, que coisa Estamos falando de meados de 2007, 2008 ali. E aí, inclusive tá aqui, né? Eu uso a minha aliança de namoro. Essa aqui é a minha aliança de namoro, ó. Isso, até hoje, deixa eu ver. Deixa eu confirmar pra não falar besteira. É a mesma, hein? É a mesma, cadê? Ó, a idade chega, o olho já não... eu não... 2/7/2008. Caramba! E aí essa aqui é de casamento, que é de agosto de 2010. Eu uso até hoje. E aí, aquela coisa natural, né? Começamos a sair, enfim. Até que depois eu e minha cunhada, a gente já nem trabalhava mais junto, mas aí eu e a Natália, a gente já tava namorando. Aí depois, aí ficamos noivos. E aí vem a Sofia. A Sofia chega em 2010 também, e aí a vida segue. Depois de 2013 chega a Helena, que aí Sofia, é um furacão. Porque é sempre assim, né? O filho mais novo é a vingança, né? A gente tem o primeiro, a gente fala, não, é super tranquilo, uma paz. E a Sofia é uma lady. A Helena é espoleta. A Helena veio a bagunça. E as duas são maravilhosas, assim, são crianças incríveis.
Rafa, já conheço um pouco já aí, sabe um né? pouquinho, Eu já sei o nome do pai, da mãe, da Isso. esposa, das filhas, né? E onde surgiu, né? O músico surge aí nesse berço que a gente estava até Igreja. falando aqui nos bastidores, né? Que a música secular no Brasil, acho que no mundo, né? Utiliza muito do campo igreja para trazer os músicos, né? Exatamente. Isso. E o Rafa também esteve no secular. Sim. Né? Então me conta um pouco aí dessa. Porque houve uma transição, e a gente vai falar da transição. Gente, o Rafa é tão versátil que o cara já está na terceira transição, tá, Marquinhos? A gente vai contar. Ele vai falar agora do secular, né? Sim. Que ele vem da igreja. Já é até foi uma sequência, né? Foi Você uma entrar sequência. no secular, né? Foi uma sequência. A minha ida pro secular, a minha vontade de construir uma carreira no secular, também tem um pouco de relação até com a questão de criação e princípios também. Quando eu muito jovem, eu percebi uma coisa assim, na igreja, em relação a músicos contratados. Eu percebi que quando você coloca essa equação emprego, quando vira emprego, vira obrigação. E eu nunca quis ter essa relação com a igreja. Muito novo eu já percebi que não era uma relação legal, porque é isso, quando vira obrigação, você já tem dia que você não tá afim. Vai ter o dia que você não tá afim de fazer. Então eu comecei a ver nos meus próprios amigos ali que eram contratados, que já tinham essa relação de emprego com a igreja, pô, minha escala amanhã, bicho. Pô, que saco. E isso me pegou muito, assim. Eu falei, era uma coisa pra eu falei, adorar, é a né? única coisa que eu tenho pra entregar pra Deus, como que eu vou fazer com esse sentimento? Então eu muito cedo eu virei essa chave. E falei, não, eu vou ter meu emprego, vou ter meu trampo. Eu vou trabalhar fora. Eu vou fazer minha carreira fora. E na igreja eu vou entregar meu louvor, minha oferta voluntária. Então eu nunca quis ser contratado da igreja. Entende? E aí eu comecei a trabalhar, e meus pais, é aquilo que eu falei, eu sempre tive essa estrutura, isso sempre foi muito aberto, assim. Eu acho que talvez pais mais tradicionais, de igreja mais tradicional, talvez fossem se opor, né? Falar, não, você não vai tocar no secular. Mas em casa sempre foi muito tranquilo, né? A gente não tinha essa barreira, até por realmente meus pais confiarem na criação deles, né? Isso. E aí eu fui. E aí eu comecei. Os contatos começam a vir, né? Eu já tinha alguns amigos técnicos de som da igreja que já trampavam em algumas casas em São Paulo e tal. Meu primeiro trabalho, assim, oficial mesmo como músico é na Noite de São Paulo. Então eu começo a tocar na Noite de São Paulo, aí toca numa casa que começa a tocar com um artista ali e tal, e vai ficando conhecido. Então eu construí essa base primeiro. Eu já tive banda que foi... Sou tecladista. Já tive banda que foi residente, assim, sabe, em casa, de tocar toda semana na mesma casa, fazer temporada. Então eu consegui viver muito bem da Noite de São Paulo, assim, por um longo período, assim. Foram bons anos vivendo da Noite de São Paulo. Toquei numa banda chamada Serial Funkers, que é super conceituada até hoje, inclusive. Beijo pros caras. Amo vocês. Saudade, inclusive, a gente precisa fazer alguma coisa. Ele tem praia, tá, gente? Tem a praia pra ele. Toquei bastante tempo na Serial Funkers, Grooveria, que são bandas que são conhecidas em São Paulo, né? Nesse cenário, assim, os músicos, é bem conhecido dos músicos de São Paulo, assim. E vivi muito bem. Até que a coisa começa a tomar um rumo mais artístico. E aí eu começo a trabalhar especificamente com alguns artistas mesmo, né? Com alguns cantores específicos, né? Aí começo a fazer direção de show, essas coisas. Só que aí chegou o momento que começa a conflitar princípios. Conflito, né? Começa a ter conflitos de princípios. Tem uma imagem que dessas virais assim, que tem na internet, que é muito boa, que traduz exatamente o que é esse momento, né, de conflito de princípios. É uma mexerica que falta um gomo, e no lugar desse gomo tem um dente de alho. E ele encaixa perfeitamente, é do mesmo tamanho, a mesma medida, ele encaixa perfeitamente ali. E aí, o que quer dizer essa imagem? Exatamente. Nem todo lugar que você se encaixa é o seu lugar. E eu senti isso muito forte, né? Claro que isso é um processo, estou resumindo aqui, porque pra gente não tomar o tempo aqui. Mas foi um longo processo, doloroso, né? Tem a parte dolorosa também, não foi fácil, o processo que teve atrito, teve briga, teve choro, teve problema financeiro, mas eu realmente senti muito forte esse chamado. Teve um show específico em que eu ouvi nitidamente, assim, uma voz me dizer, o que você está fazendo aqui?
Isso foi nítido, assim, pra mim. Foi a minha, talvez, talvez a minha primeira experiência de verdade, assim, com o Espírito Santo, de ouvir isso mesmo, sabe? Eu ouvi, não foi, foi tão real quanto a gente aqui. Uhum. E aí, de lá pra cá, foi a partir desse momento que realmente virou a chave e que eu falei, não, vou deixar. E aí deixei, com o apoio da Natália, com muito choro, com muita dificuldade financeira, porque eu já estava bem conceituado. Eu posso abrir isso aqui para você sem problema algum. Eu tô falando de 2014, 2015. Uhum. Meu cachê já era R$1.000 em 2014. Pensa a desvalorização, quanto seria hoje R$1.000? Entende? Então eu tô falando de 2014, eu já tinha esse cachê. Então eu estava muito bem estabilizado financeiramente, né? Então tudo isso conta muito, né? Então quando eu fiz essa família, renúncia... com tudo, isso, filho, exatamente. Você... A Helena tinha um ano e meio. Então quando você faz esse tipo de renúncia e esse tipo de escolha, tem um ônus, né? E é uma coisa que você está plantando. E plantação, agora que eu sou quase um agricultor... Já tá colhendo. Plantação, a gente sabe que tem um tempo. Uhum. E esse tempo de espera em que a raiz está crescendo para baixo, a gente não está vendo. Né? A coisa é para baixo, a coisa acontece para baixo. De Deus, é a fundação. Nosso, né? Então é um negócio muito difícil, assim. Então foi doloroso de verdade, assim. Teve choro de verdade, sabe? Em algum momento nesse você pensou, você duvidou da Claro! Lógico que eu duvidei. Né? Claro que eu duvidei, mas aí entra uma coisa que eu falo, que sempre quando eu estou ministrando workshops e tal, que eu falo, você precisa escolher muito bem o seu cônjuge, porque ele pode te derrubar ou ele pode te erguer. E nesse caso, a Natália foi crucial. Foi crucial porque ela é a pessoa que mais poderia se opor pela estabilidade financeira que a gente tinha. Ela é a pessoa que poderia falar, não, peraí, tá maluco, vamos com calma, vamos com... Tal. E ela, pelo contrário, o que ela disse pra mim foi, está na hora de nós experimentarmos o que é a total dependência de Deus. Ela falou exatamente essas palavras. E aí eu falei, pô, vou me jogar então vamos embora. E a gente foi aquele lance mesmo de quebrar o vaso e Deus refazer o vaso do começo. Então, 2014, 2015, isso. Você sai do secular. Saio do secular, consagro minha carreira. Consagra a carreira. E falo, claro, sem romantizar, né? Como eu disse, não é uma escolha fácil. E eu tive recaídas. Teve um trabalho específico que eu fui fazer que era... que eu entendi que não ia me corromper. E realmente foi um trabalho super tranquilo de fazer. E a grana era bem legal. Era um cachê bem legal, um trabalho bem conceituado. Ainda fiz esse trabalho, mas não era realmente... Não me senti bem, sabe? Foi realmente um tempo que se encerrou. Eu insisti ainda porque era interessante, mas é isso. Foi uma recaída que não era. Entende? Não era mesmo. Agora, quando você recebe, que eu acho que eu vou falar agora de primeira mão para quem está assistindo a gente, o Grammy Latino de Música. Isso consagra... você para e fala assim, nossa, era isso, era esse o caminho real. Na verdade, Jô, eu tive a confirmação de que esse era o caminho muito antes. Aconteceram coisas assim que eu não consigo explicar. Inclusive o patrocínio da Holland, né? Eu sou patrocinado por uma das marcas que está nas top 3 mundiais. Né? E eu tenho, inclusive, vários teclados dessa marca. Fiz lançamentos oficiais de teclados da marca. Tá entendendo, Marquinhos? Você tá entendendo? Marquinhos fica assim, ó. Chique. E isso acontece tudo depois dessa renúncia. Eu não tenho como dizer que isso é coincidência. Não, aconteceu porque tinha que acontecer. Não tinha que acontecer. Tudo isso faz parte do meu testemunho, é parte de uma renúncia, é parte de uma oferta mesmo. Entende? Eu ofertei e eu paguei um preço alto por isso. Não foi fácil, entende? Então, eu já tive essa confirmação lá atrás. E, na verdade, chegar ao Grammy, chegar onde eu estou hoje, é a continuidade. Eu vejo como a continuidade e a certeza de que não acabou. Eu tenho certeza de que Deus ainda tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa, vida, né? Tem muita coisa. Agora, esse Grammy que você ganhou, você produziu qual álbum? Foi o álbum Deixa Vir, que é do Thales Roberto. É um álbum... O Thales, inclusive... Thales é fora da
curva, né? O Thales, inclusive, até, se você me permite contar, ele é crucial também na minha decisão e na minha... Não na decisão, porque ele não estava nesse tempo, mas na minha continuidade, em persistir, a despeito da dificuldade que eu estava. Porque eu conheço o Thales em 2016. Então eu tinha acabado eu renunciei em 2015, né, aí veio toda a dificuldade e tal, e eu conheço ele em 2016 de uma forma totalmente aleatória. Um amigo, eu fui dar carona para um amigo que ia tocar com ele. E aí no camarim ficou, pô, aí toca, não sei o que. Aí ele pegou e doidão e falou, não, você falou que toca, então toca lá, vamos tocar comigo. Eu falei, pô, mas como é que eu vou tocar com você? Tem teclado. Eu toquei com um tecladinho que tinha na igreja, um tecladinho qualquer, assim. Caramba. Totalmente aleatório. E dali surgiu uma amizade, um carinho. Aí ele me convidou para produzir um álbum de um pastor que é lá dos Estados Unidos, que hoje é onde ele congrega, inclusive, é pastor dele, o pastor Danilo Monteiro. E ele me convidou a produzir junto com ele esse álbum. E nós ficamos quase 2 semanas indo para o estúdio, e a gente pegava um trânsito em São Paulo, para quem conhece, da Chácara Clabim até o Jaçanã, era um trânsito de quase 2 horas. E a gente ficou fazendo esse percurso por quase 2 semanas, né, indo para o estúdio. E eu costumo dizer, Jô, que você conhece a pessoa no off, né? Sem Porque dúvida. quando a pessoa tá despida do que seria um personagem, né? A gente, quando a gente tá em público, até mesmo no podcast, a gente toma cuidado com as palavras, né? Então, a gente conhece no off. E eu conheci o Thales no off, né? Antes a minha primeira convivência com ele foi no off, nesses trajetos. E todos os dias, só tava eu e ele ali no carro, nós poderíamos conversar de qualquer coisa, e sem problema algum. A gente podia falar de futebol, podia falar qualquer coisa que a gente quisesse conversar. E todos os dias nós falamos sobre as coisas de Deus. Todos os dias ele me ministrou, e hoje ele sabe, mas na época ele não sabia dessa minha escolha, dessa minha transição, ele não sabia o que eu estava passando. Como se fosse uma resposta. Isso, ele não sabia o que eu estava passando. E foi assim... crucial para que eu me mantesse firme. Ele me despertou essa vontade de viver só para as coisas de Deus, assim. Dizer, estou realmente no caminho certo. E aí foi o nosso primeiro contato ali. Aí depois a gente se afasta um tempo, né? Depois ali de 2016. A gente fica um tempo... Ele continuou com a banda antiga dele e tal. Em 2017 ele me convida... o produtor dele, o Fábio, ele me convida para gravar, para fazer uma participação no DVD Essência, e 2017, coincidentemente, é o ano que eu faço 30 anos. O DVD foi gravado no dia do meu aniversário de 30 anos. Caramba, que presentaço. Foi um presentaço. E aí é o DVD que eu gravo a música Resposta, né? O piano da Resposta ali, eu acho que eu gravei 3 ou 4 músicas nesse DVD, e uma delas é a Resposta. E aí, beleza. Aí segui, aí eu entrei na banda É maravilhosa. Aí eu entrei na banda do Preto no Branco, eu fiquei um tempo com o Preto no Branco, depois um tempo com a Priscila, fiquei quase 4 anos, né, com a Priscila Alcântara, no gospel. Ela teve aquela transição pro secular, eu ainda fiquei mais um tempinho com ela no secular, e depois é quando o Thales volta pra minha vida, e aí eu já volto como produtor. Aí ele já me convida para produzir. Eu tava produzindo um álbum chamado Marias. Inclusive eu quero te apresentar esse álbum e convido você a ouvir também. Um álbum maravilhoso que ele fala é um projeto que fala... Todas as músicas têm temática feminina. É um projeto voltado para as mulheres. Tem músicas que falam do cotidiano, tem música que fala de violência doméstica, música que fala de perda de filho, uma música fortíssima essa que fala de perda de filho. Então é um projeto voltado para mulheres, se chama Marias. Depois procura em todas as plataformas, é incrível o projeto. Tem vídeo, tem o audiovisual também. E aí eu produzi esse álbum. E era o mesmo cara que trabalhava com o Thales, o Alex. E aí o Alex é um cara extremamente hiperativo, assim, criativíssimo, assim. E ele tem a ideia de fazer um álbum chamado Pentecostes. Ele foi numa festa de uma pastora centenária, e essa pastora entrou na festa ao som de 500 Graus, da Cassiane. Que isso? E o Alex, muito maluco, ele falou, rapaz, imagina o Thales cantando 500 Graus. E aí ele me liga, e eu falei, Alex, você tá louco, como que eu vou transformar... Você conhece 500 Graus, né? Falei, como que eu vou transformar 500 Graus em groove pro Thales cantar, cara? Não tem nada a ver a música, que loucura é essa? Eu falei, quanto tempo eu tenho? Ele falou, 2 semanas. Eu falei, putz...
E aí eu parei. Na verdade, eu acabei de lembrar disso, Jô. Eu parei a produção do Marias. Eram 10 faixas, a gente tava na 7ª. Ele falou, não, para o Marias e dá prioridade pro 500 graus. E aí eu faço 500 graus ali, pedindo a Deus, assim. Eu pensei em desistir de verdade. Eu pedi ajuda pra amigo. Porque eu não sabia como que eu ia transformar 500 graus de um jeito pro Thales cantar. E aí vem o 500 graus, e aí o primeiro álbum que eu produzo do Thales é o Pentecostes, que é 2022. Então a gente faz releituras de clássicos pentecostais. Então tem 500 graus, Com Muito Louvor, Povo Barulhento, que é da Shirley, né? É da Shirley. Jacó Segurou um Anjo. Então eu faço releituras dessas músicas, trazendo para o universo do Thales, para o Thales cantar. Gente. E esse álbum foi um sucesso. É o divisor de águas da minha vida como produtor. Que ganhou o Grammy. Não, é o próximo. É o próximo? Eu vou chegar. Aí eu falo pra caramba, filho de pastor, eu falo pra caramba. Não, a gente fala. E aí esse álbum, eu digo que ele mudou minha vida, porque é onde eu fico conhecido como produtor, um álbum dessa proporção, um artista dessa proporção. E aí o 500 graus, ele cresce de um jeito, o 500 graus e Com Muito Louvor, que ele entra no repertório das igrejas. Então, assim, as igrejas começaram a tocar esse arranjo, assim, sabe? Então, é muito louco o que aconteceu, assim, né? E aí, foi uma transição realmente musical, musical. Não só pra vocês. Não, pra todo mundo. Até pro Thales também, porque o Thales veio de uma sequência em que ele ficou 10 anos com a mesma banda. Então eu tenho esse desafio também, né, de mudar a sonoridade mudou, entrou bastante teclado, bastante sintetizador, metais, então muda a sonoridade do trabalho como um todo, né, tomamos hate pra caramba, né, porque sempre tem a galera que conhece o cara, né, de 10 anos com o mesmo estilo, a galera é natural, então tomei bastante hate, hoje já tá tranquilo, mas tomei bastante hate, e aí o próximo álbum, mais uma ideia maluca do Alex, ele fala, vamos fazer um álbum com criança tocando. Mas eu não quero que seja um DVD infantil. Eu quero crianças que toquem como adultos. Eu falei, meu Deus, onde eu vou arrumar essas crianças? E aí começo a garimpar Instagram, perguntar para amigos, cara, você conhece alguma criança que toca pra caramba? E aí começa a surgir as crianças, encontramos as crianças pelo Instagram, e eu comecei a sugerir, né? Começamos a assistir os vídeos. E, cara, que crianças maravilhosas. Eu não sei se você já viu esse DVD. Não vi. Jô, veja isso. Surreal. Qual o nome do... Deixa Vir. Deixa Vir. Que é justamente a palavra de Jesus, né, para as crianças. Deixa Vir. E aí, esse álbum fica incrível, as crianças tocando, disciplinadíssimas. Eu tive um desafio geográfico, né, porque a Aninha é de Goiânia, o João é de Belém do Pará, o Arthurzinho o Arthurzinho é de Manaus, o Isaac é daqui do Rio, e o Ludovico é de Campinas. Gente. Então imagina, a gente foi um trabalho assim, a parte logística, trazer todos para São Paulo, fazer ensaio, hospedar todos com os pais, aí volta para casa, faz ensaio, então merecia ganhar o Grammy. Merecia, com certeza. Se eles não dessem, a gente ia dar, Marquinhos. Fala sério. Merecia muito ganhar o Grammy. E aí, assim, Jô, o que eu posso te dizer, além dessa experiência, pra mim o mais válido foi a experiência, o carinho que as crianças têm comigo até hoje. Hoje eles já são tudo adolescentes, né? O álbum de 2023. A criança cresce muito, até uma fase que cresce muito rápido, né? E todos tocando muito, assim. O João já toca profissionalmente, o João acompanhando o artista, sabe? Os artistas vão na cidade dele e chamam ele pra tocar, sabe? É muito louco, assim, muito louco. Bacana. E ver esse crescimento deles e a marca, né, que eu pude deixar também na vida deles, e a marca que eles deixaram na minha vida, que é gigante. E esse álbum culminou no Grammy. A gente ganhou o Grammy Latino de melhor álbum cristão daquele ano. E assim... tá de longe, assim, uma coisa que eu nunca nem almejei, eu nunca nem quis. Pode ser sincero? Nunca nem quis. Na verdade, eu vou ser mais sincero ainda. Eu mal sabia exatamente como funcionava o Grammy. Sabe, não foi um cenário que eu acompanhei. Eu sabia que existia. Eu queria muito isso. Eu sabia que existia a premiação da música, que era um negócio mundial, mas eu não sabia nem exatamente como funcionava, assim, sabe, de verdade. É igual o Oscar, a gente não sabe exatamente os critérios e como funciona. A gente sabe que existe o Oscar para os atores, né? E o Grammy pra mim era a mesma coisa. E, cara, ganhei o Grammy. É loucura, assim, loucura. Que bacana, cara. Então você
tá hoje... Aí você tem a transição, então, de músico para produtor. De músico para produtor. Hoje é isso. Tanto que nas minhas redes, se você acompanhar assim, eu sou mais produtor, eu continuo com o Thales na estrada, eu faço a direção do show, né? Direção, produção do show. Mas hoje eu tô só com Roberto, ele. Tá, gente? Isso. mas hoje eu sou... da intimidade do Thales, tá? De repente, quem tá assistindo a gente fala, mas gente, quem é? Né? É o Thales Roberto. Então hoje eu acompanho só ele, não tenho tempo mesmo de acompanhar outros artistas, eu fico dividido entre a estrada e as produções, né? Então depois desses álbuns, né, iniciais, né, que é o Marias e o Pentecoste, depois desse eu já perdi a conta de quantas coisas eu já produzi depois disso. Minha última produção, o último lançamento que teve agora é do Léo Maia. Já vou até fazer esse jabá, porque que produção maravilhosa. Léo Maia é filho do Tim Maia, né? Aham. E ele se converteu, e super no primeiro amor, assim, e fez um álbum lindíssimo, assim. Um EP, né? A gente lançou 7 músicas agora. E foi uma produção que eu amei fazer. Ele tem o estilo do pai, assim? Eu vou te dizer uma coisa. Eu postei, lançou na semana passada. E no post eu coloquei uma préviazinha de cada música e tem um rapaz que comentou assim: bem-vindo de volta, Tim Maia. Olha, que piada. Jô, você vai gostar. Claro, é mais atualizado, mas tem uma música especificamente que eu fiz um arranjo que eu quis homenagear mesmo. Então, até parte de timbragem, assim, então eu trouxe bastante do... Tem uma música que é a introdução do dia de domingo, do Tim Maia. Lembra bastante, assim. Você vai gostar, ouve, porque você vai gostar de verdade. Recomendo muito, assim. Não é porque fui eu que produzi, não, mas tá muito bonito mesmo. Que bacana. E é isso, Jô, assim, tô muito feliz com esse momento, muito feliz com as produções, assim, feliz demais. Que bom. E o que te traz aí? Porque ele é produtor, Marquinhos, mas ele tá uma semana, né? Ficou uma semana em Macaé. Isso. Na região, né? Isso. Conta um pouquinho desse... Bom, o Charlinho, né? Que é o nosso elo de ligação. Sendo redundante, elo de ligação, né? O Charlinho, ele tem a produtora, né? Arena da Música. Que promoveu o Arena Music Festival, que a gente teve o que foi onde a gente se conheceu. Exatamente. Arena que tá abrangendo várias áreas e eu não sei se eu posso contar. Eu vou dar um spoiler. Aquilo? Eu vou dar um spoiler aqui. Exclusivo, hein? Eu não sei se o Charlinho vai ficar bravo ou não. Mas estamos com um projeto para a Arena da Música virar selo. Então nós vamos lançar artistas. Nós vamos lançar artistas. Mas, cara, tem que ter, porque assim, o que nós tivemos oportunidade, né, nós acompanhamos dentro, né, do podcast. O podcast trouxe aqui os finalistas, né, os 10 finalistas. Marquinhos, o que a gente pôde assistir pessoalmente lá, a final. Foi emocionante, porque, cara, foi altíssimo nível. A gente falava de coisas, de artistas. A gente fala assim, gente, como assim? É muita gente talentosa, né? Caramba, nossa, fiquei impressionada. Eu acho que, de verdade, a minha briga enquanto produtor vai ser essa. Eu já sei a bandeira que eu vou defender. E é a bandeira de revelar gente nova. De fazer diferença no mercado. Oportunidade, né? De tirar essa... Porque, infelizmente, no Brasil, a gente tem uma cultura de querer fazer, não, tem que ser comercial. Isso aqui que fez sucesso, então vamos seguir essa linha. Aí você tem 50 artistas com uma coisa. Você pega uma música, você toca 30 com a mesma música, com a mesma harmonia, com a mesma... Sabe? Então, a minha briga enquanto produtor vai ser essa, assim, eu já assumidamente. Ser o diferencial. Ser diferente. Não, Jô, eu sou um cara, assim, despido de qualquer ego. Pelo contrário, eu até tenho uma baixa autoestima musical, assim. Mas com a graça de Deus, assim, eu posso afirmar pra você. Você pega as coisas que eu produzi, é tudo um diferente do outro e tudo diferente do que tem no mercado, assim. Eu realmente consagro quando eu vou começar... Você tem uma marca, realmente. E eu consagro de verdade quando eu vou começar uma produção para que Deus me dê inspiração, para que eu consiga criar arranjos novos e fazer coisas diferentes, sabe? E ser diferente mesmo. Então, dando certo isso que eu contei aqui pra você, da Arena virar selo e tal, a gente vai fazer diferente. E a gente vai buscar essas pessoas, porque tem pessoas talentosas que o mercado fica suprimindo, que o mercado não deixa mostrar. A gente vai fazer esse movimento, mesmo que não tenha recurso, a gente vai dar um jeito.
Gente, estamos ao vivo com o nosso Jô Podcast, agradecendo aqui aos nossos patrocinadores, pessoal da Que Fruta, com esse suco delicioso. Hoje tá de graviola, delicioso. Agradecer também a todo o pessoal aí do Gama Salgados, aos amigos aí das drogarias Porto Farma, né? Nosso muito obrigada também ao Sávio, toda a equipe aí das drogarias Porto Farma. Agradecer também a saboaria Saboutique, falei todo mundo, né, Marquinhos? Ai, Rafa, estou muito feliz mesmo. Estou ficando redundante, mas é verdade, de tê-lo aqui, de conhecer um pouco da sua história. Sim. Então, você hoje está em Macaé. É verdade, não respondi. Não respondeu. A gente está em Macaé através do Charlinho. A gente veio fazer workshops, né? Workshops e ministração para grupos de louvor, especificamente para grupos de louvor. Sim, que tempo incrível, que tempo maravilhoso. Né? Pude passar aí por 5 igrejas. Você teve Rio das Ostras, Macaé. Eu sou péssimo pra lembrar. Eu sei da sua agenda. Eu tô por dentro da agenda dele, ó. Tá, Macaé, Rio das Ostras, Quissamã. Acho que só não teve Macabu. Já teve aqui hoje. Quem falou que eu não vi em Macabu? Não, mas com o workshop. Se bem que aqui também acaba sendo um aprendizado. Eu saio daqui hoje muito mais, assim, evoluída. Eu acho que assim, nesse sentido, porque... É uma troca, né? É uma troca. A gente acaba, Rafa, aprendendo que o quanto é importante os valores, né? A gente persistir. Por mais que o mundo diga não, né? A gente persistir nos valores da gente ali, na criação que você teve, na boa criação que você teve. É muito bacana saber estar diante dessa pessoa. Porque, assim, às vezes a gente vê também o artista, a gente vê o produtor, a gente vê, né? E imagina uma coisa completamente diferente. E você não me decepcionou em nada. Eu falei, assim, eu vendo, Marquinhos, o Rafa, né, como jurado lá do Arena Music Festival, e vendo o trabalho, acompanho o trabalho dele, o Charlinho fala muito dele também. E eu sempre pensei assim, caramba, esse cara é maneiro, acho que vai ser muito bom eu estar mais próxima dele, a gente ter um podcast, e a gente hoje tá esse olho no olho, e não foi nada diferente do que eu imaginava, né? O cara família, o cara com uma conexão muito, muito, muito legal com Deus, né? Porque não basta ter religião, não basta ter uma denominação, você tem que ter conexão. Eu falo sempre isso, sabe, Rafa? Porque às vezes, como a gente falou aqui no início, a gente vê pessoas ligadas diretamente dentro de uma igreja e que não está conectada com Deus, né? Ela está ali por uma questão social, né? Por uma questão... Virou um clube, né? Às vezes, muitas vezes exatamente, um clube. Uma forma de sair de casa. Sim. Mas a conexão é outra coisa. Essa conexão é outra coisa. Não tem a ver com denominação e nem com religião. Tem a ver com integridade mesmo, né? Exatamente. Então, eu estou muito, muito feliz com essa visita sua aqui hoje. Feliz demais. E desejar, assim, muito boa sorte no seu trabalho. Obrigado, que essa galera aí tenha aproveitado muito esse momento com você. Esses músicos tenham aprendido muito com você. Que tempo incrível. E tem a máxima que diz, né, que você aprende muito mais ensinando, né? E foi um tempo de troca. Assim como eu tô tendo aqui com você agora, foi um tempo de muita troca, assim. Eu também tô indo embora cheio. Aprendi muito, assim. E como é gostoso você poder abençoar a vida de alguém. É verdade. Nossa, é assim um negócio... E eu falei uma coisa lá na DVEC em Rio das Ostras. Eu falei, é muito doido, porque quando a gente tá falando, a gente fala coisas que a gente nem imagina, usado, né? É usado. É usado mesmo. E eu falei uma coisa, eu falei, poxa, eu poderia estar num grande palco. Agora chegou, tá perto do Lollapalooza, né? Uhum. E aí a maioria dos músicos que estão nesse segmento e tal, já estão ensaiando pro Lollapalooza. A gente vê no Instagram e tal. Ensaio pro Lollapalooza, tá aquela animação toda ali e tal, não sei o quê. E eu fiquei pensando, mano, os caras estão ensaiando pro Lollapalooza, velho. É um lugar... Assim, é de entretenimento, vai ter gente que vai se divertir, tem. Mas, na sua maioria, é um lugar de destruição. É um lugar que o nego vai beber, vai sair carregado de lá. Vai ter gente que vai estar usando droga. Enfim, olha o ambiente que os caras estão. E aí eu pensei assim, falei, cara, eu tô aqui. Eu tô aqui ministrando para vocês. E alimentando, né? E alimentando outras pessoas. Eu tô podendo falar para vocês. Tinha um garoto de 15 anos lá. E tipo assim, sabe? E ele falou, Rafa, mas como que eu vou fazer para
para viver da música? Como eu vou fazer para trabalhar com isso? Sabe? Tipo assim, eu pude aconselhar ele, pude direcionar ele. Falei, primeira coisa, sabe o que você vai fazer? Consagra agora a sua carreira. Se é o que você almeja, consagra agora, com 15 anos. Você ainda não é profissional, você ainda não tá tocando tudo isso e tal, mas já consagra agora, para que não tenha um desvio lá na frente, sabe? Já começa de agora, que com certeza Deus vai te dar uma direção, vai abrir uma porta para você, para que você não precisa corromper os seus valores, para que você não precise corromper seus valores, seus princípios, para que você não precise ir tocar fora, sabe? Então imagina, sabe, que loucura assim, o poder, é o meu, eu acho. Ah, era o seu? Imagina, sabe? Eu não consigo nem descrever o que foi aquele sentimento, de eu poder estar nesse lugar, sabe? E mesmo que... E você já esteve do outro lado, né? Isso, era isso que eu ia dizer. Eu já toquei no Rock in Rio, eu já toquei nos grandes festivais. E então eu sei exatamente qual é o sentimento. Jô, é muito legal. Você tá num super palco. A gente sabe que o secular, ele não tem limitação de orçamento, né? Você não tem Porque imagina só, no gospel a gente não tem como ter um palco com um patrocínio da Ambev. Né? Você não vai colocar... os maiores patrocinadores. A Cassiane cantando e um outdoor de cerveja, passando cerveja no salão. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Né? Então a gente, automaticamente, a gente já tem uma limitação orçamentária aí. E nos grandes festivais, não. Todas as marcas querem patrocinar um Rock in Rio, um Lollapalooza. Então é óbvio que vai ter os melhores equipamentos, os melhores palcos, assim, a estrutura absurdo como tem que ser. Os melhores, sabe? Aquela coisa que você coloca o fone pra tocar, parece estar na sala de casa. No gospel, a gente enfrenta umas coisas. Eu sei. Tem igreja que não tem condições, sabe? Já aconteceu de igreja que tipo, não tinha tomada pra ligar as coisas no palco. Acontece. Mas o lance do princípio, assim, o que gera, o sentimento que gera, assim, eu não troco por palco nenhum, cara. Não troco, de verdade. Amei a sua fidelidade. Assim. É muito bom, é muito bom. Esse amadurecimento, né? Sim. Porque é bacana você poder chegar nesse nível de maturidade, né? Sim. De dizer, não é que eu não quero isso. Né? Meu caminho é outro. Sim. Isso é muito bacana da gente ver, principalmente, Rafa, nessa profissão, que é uma profissão difícil. É como você falou desde o início, né? Os desafios te levavam a pensar, meu Deus, eu estou no caminho certo? Por que eu tenho que fazer escolha mesmo? E principalmente o financeiro. Né? A gente sabe que tudo que foge do convencional, no Brasil principalmente, é difícil. Viver de arte, não só da música, mas qualquer forma de arte, né? Qualquer trabalho que é considerado alternativo, no Brasil é muito difícil, né? Para a questão financeira. É verdade. Ai, tem que terminar, Marquinhos. Marquinhos já tá me dando pressa, gente. Marquinhos não para de acelerar a gente. Poxa, o Marquinhos fala assim, ô Jô, você trouxe esse moleque, tu fala pra caramba. Pô, isso, velho. Foi muito bacana, né, Marquinhos? Caraca, ver essa história linda, essa trajetória. Obrigado. E você também essa humildade, né? Porque eu estou muito feliz de ter você aqui, não envaidecida, né? Como um dos melhores hoje produtores do Brasil, mas ter você aqui como meu amigo, né? Com que certeza. aceitou. Ele está um tempão, Marquinhos, que ele vem, ele chega, ele rodeia por perto. Cadê você no meu podcast? Não, Jô, assim que tiver oportunidade. Não, agora, Jô, vamos falar só uma coisa. A gente sabia que um cara que é produtor do Thales está aqui pertinho da gente. É como se a gente tivesse o Thales aqui junto com a gente. É verdade. Eu sou um cara que eu sou admirador do trabalho do Thales, assim, gosto bastante do trabalho do Thales, assim, eu me sinto honrado em saber que tá daqui. Eu falo, tem uma música do Thales, né, uma música mais atual que mexe muito comigo, que é o Poderoso, né? Sim. Eu acho que assim, hoje no programa. Foi, sério, Marquinhos, eu nem não ouvi. Mas essa música, o trabalho do Thales, eu tive a oportunidade de assistir um show dele em Macaé, né? Sim. E assim, eu falei, meu Deus, o cara tem uma energia. É diferente. Uma energia. Aí a gente imagina, né, que a música gospel tem... eu acredito que vocês enfrentem esses desafios também. Sim. Tem só aquela... Né, o cantor gospel normal de chegar lá e entregar o melhor, né?
O Thales, gente, não deixa ninguém parado, a gente pula o tempo todo. Claro que tem um momento de ministração sim. e tal, mas assim, quando ele está cantando, é algo que assim... Sobrenatural. A palavra é essa, sobrenatural. Sim. E saber que você tem essa convivência, que você faz parte desse cenário, que você está como... que parte lá de você, tudo que a gente está ouvindo. Esse álbum que tem a música Poderoso, você tá lá? Esse não é produção minha, inclusive pode parar de tocar, já que esse pode não foi parar, o que Marquinhos, então. A gente elogiou a música errada, Marquinhos, esqueci, cara. Marquinhos, esqueci. Não, tô brincando, gente, tô brincando. Não, esse álbum foi produzido pelo Dudu Borges, que é gigante, né? Gigante também. Que é o gigante da música. Não, aí a gente vê onde você tá. É meio assustador, né? É isso, é meio assustador, é meio assustador. Esse foi um álbum que ele fez com o Dudu, né? E, pô, é o último álbum que ele lançou de estúdio. E vai vir mais um já. A gente fez o DVD ao vivo Belo Horizonte. Qual é a música que a gente tem que elogiar na próxima, então? Na próxima, tem uma música... Nossa, essa que já é a minha favorita do que vai sair. É a... Senha Correta. Guarda esse nome. Senha Correta. E a gente lançou uma agora no Natal, né? Que é produção minha, que é Gratidão. Depois eu... A gente tem também Gratidão. Linda! Que a gente tá tudo de black tie. Linda, Gratidão é produção minha. Gratidão é minha palavra. Minha palavra. Eu tenho 2 palavras de ordem na minha vida. A primeira é gratidão, sempre, para tudo, para as coisas boas e as coisas difíceis. E a outra é determinação. Determinação, maravilhoso. São 2 coisas que... Se alguém falasse comigo uma palavra seria gratidão. Sim. 2, gratidão e determinação. É isso. Maravilhoso. Amigo, deixa uma mensagem aqui pro pessoal que está assistindo a gente nesse podcast, né? Sim. A gente vai encerrar, mas deixa a sua mensagem. O que você gostaria de falar para todo mundo que está assistindo você hoje? Bom, eu acho que naturalmente hoje a gente está atraindo um pouquinho de um público que trabalha com música, que gosta pelo menos de música, que acompanha música. Então, para os que servem em igreja, eu queria deixar uma coisa que eu falo em todo lugar. Não deixe a sua igreja local. Não deixe de servir na sua igreja local. Por mais que você cresça, por mais que seja lá o que aconteça na sua vida, volte sempre para a sua base. Isso vai manter seu pé no chão, você vai, né? E para você que não é dessa área, não é desse ramo, eu acho que o recado que eu deixei no começo, assim, eu acho que é uma coisa que tem me pegado muito, principalmente nos tempos que a gente está vivendo, de desigrejados, né? De gente que tem falado mal de igreja, porque a igreja é isso, a igreja é aquilo. A igreja cumpre um papel muito importante na sociedade, mas muito, 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 assim, em todas as áreas. Então, os benefícios são muito maiores do que os malefícios, do que as coisas que tem contra. E as coisas que tem contra, elas fazem muito barulho, porque são midiáticas, mas são menores. São muito menores. É que acaba fazendo muito barulho, mas são muito menores. Então, procure realmente uma igreja que você se sinta à vontade, que você fique feliz, que você esteja perto da sua família. Leve as coisas de Deus a sério. Consagre a sua vida, consagre tudo que você fizer. Se você... como foi uma semana em que eu falei muito para adoradores e para levitas, imagina a diferença que pode fazer no seu dia você acordar adorando ao Senhor. E a adoração, a gente muitas vezes, até por falta de entendimento, a gente restringe a adoração àquele momento do culto. Não restringe a esse momento. Adore onde você estiver, seja lá qual for o seu emprego, na hora que você estiver dirigindo, você estiver no seu carro, você pode estar adorando, você pode estar com o seu espírito conectado, você pode estar adorando ao Senhor e fazendo, sabe, tudo sempre com excelência e tudo para a glória de Deus, assim, de verdade, assim. Então, acho que o que eu posso dizer é isso, sabe, consagrar tudo. E eu tenho um cuidado, Jô, de não me colocar num lugar de trazer verdades absolutas. De forma alguma, assim. E de forma alguma eu alcancei, às vezes parece, nossa, ele alcançou um lugar de perfeição. Não, pelo contrário. Eu estou dizendo isso porque é uma luta diária minha. Tá? Eu luto diariamente para ser essa pessoa. Tem dias que eu caio, tem dias que eu falho, tem dias que eu erro. Tem dias que eu não consigo, tem dia que eu não tenho força.
Tem dia, como eu falei, eu tenho uma baixa autoestima em muitos momentos, assim, até musical, eu tenho ócio criativo. Tem dia que eu entro no estúdio e não sai nada e eu acho que eu sou o pior do mundo, sabe? Mas tudo que você fizer consagrando ao Senhor, colocando nas mãos dele, assim, não tem como não prosperar. Concordo plenamente. Gênero, número e grau. Coisa boa. Meu amigo. Jô. Obrigada. Eu que Obrigada agradeço. mesmo pela sua presença aqui hoje. Eu acho que assim, nós ganhamos muito, né, com esse podcast. Eu desejo muito sucesso para sua vida, né, para sua família, e que você possa estar alcançando muitas vidas por aí. Amém. Né, através do seu talento, do seu Amém. trabalho. E manda com exclusividade essa música aí. Vou mandar. Pra gente. Pode deixar, eu já tenho. Valeu. Beijo. Valeu, gente, eu vou ficando por aqui. Tô aonde, Marquinhos? Tô aqui. Vou ficando por aqui com o nosso Jô Podcast de hoje. Muito gratificada com esse podcast. Né? O Rafa Dantop é assim, é fora da curva, né? Realmente trouxe, né, essa lição de vida, de determinação, de decisão também, né? Eu acho que vem acrescentar na nossa vida também a importância da gente saber quem é, o que quer e para onde quer ir, né? Qual é o caminho que você quer seguir, né? Porque os resultados vêm de decisões que você toma todos os dias. Então, nós somos feitos de consequências, né? Nossa vida são as consequências das decisões que a gente toma. As decisões de ontem, a consequência vem hoje, né? Então, o que você está decidindo agora vai determinar as consequências do seu amanhã. Eu fico por aqui. Volto na semana que vem com mais um Jô Podcast. Super beijo. Até lá. Tchau, tchau.